Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Temos mais um episódio de Tomás o Pregador. Estamos a aproximar-nos do dia de Pentecostes. São Tomás de Aquino dedicou provavelmente muitos, mas chega-nos talvez mais do que eu conheço um sermão sobre a festa de Pentecostes, em que ele nos fala de 4 coisas: as propriedades do Espírito Santo, as propriedades do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo. Depois da missão do Espírito Santo, fala-nos do que eu. Não é bem de. Fala-nos da. Estou a tentar lembrar. Dos efeitos do Espírito Santo. E quarto, fala-nos de quem é que recebe a graça do Espírito Santo. Ok? Portanto, são estas 4 coisas. São Tomás dividiu isto. Este sermão está dividido em 2 partes. Uma foi pregada de manhã, a outra ao fim do dia. E portanto também vamos fazer a parte da manhã neste episódio e depois a parte da ceia, do serão, noutro episódio, depois do dia de Pentecostes, na próxima semana, espero eu. E portanto, aqui vamos nós. Isto é uma tradução de Filipe de Azevedo Ramos, que traduziu do latim. E pronto. E todo o sermão foi traduzido por Filipe de Azevedo Ramos e está publicado na revista Lumen Veritatis em 2016. Okay? São 18 páginas e todo, não é? Portanto, nós vamos ver metade agora. Aqui vai. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Hoje, a Santa Madre Igreja celebra solenemente o envio do Espírito Santo aos apóstolos, o qual o profeta, pelo Espírito profético, rogava, dizendo: Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. A partir destas palavras, podemos considerar 4 coisas, a saber, a propriedade do Espírito Santo, a sua missão, a força deste enviado e a matéria receptiva desta força. Ele diz então: enviai, eis a missão, o vosso Espírito, eis a pessoa enviada, e tudo será criado e renovareis, eis o efeito do enviado, a face da terra, eis a matéria receptiva deste efeito. Digo primeiramente que se distingue a propriedade do Espírito Santo ao dizer o vosso Espírito. É necessário aqui notar que a palavra Espírito se pode referir a 4 coisas: à subtileza da substância, à perfeição da vida, ao impulso do movimento e à sua origem oculta. Em primeiro lugar, digo que a palavra Espírito se parece referir à subtileza da substância. De facto, temos o costume de chamar as substâncias incorpóreas Espírito. De modo semelhante, chamamos Espírito aos corpos subtis, como o ar ou o fogo. Daí dizer-se no último capítulo do Evangelho de São Lucas: tocai e vede, um espírito não tem nem carne nem osso. E assim o espírito se distingue das coisas que possuem uma matéria consistente, as quais são compostas de carne e de corpo. Em segundo lugar, parece que a palavra espírito se refere à perfeição da vida. De facto, os animais vivem
enquanto possuem espírito e morrem quando perdem o espírito. Diz o salmista: retiras o espírito deles e eles expiram. E o Gênesis chamou toda a carne de espírito de vida. Em terceiro lugar, a palavra espírito parece referir-se ao impulso do movimento. Assim, pois, chamamos os ventos de espírito, sopro. Daí dizer o Salmo, ele diz, e levantou-se um espírito, um vento, tempestuoso. O espírito das tempestades é parte do seu cálice. Diz também que os homens agem no espírito quando realizam algo com entusiasmo. O espírito dos poderosos é como uma tempestade que se abate contra o muro, diz o profeta Isaías. Em quarto lugar, a palavra espírito costuma denominar uma origem oculta, como é o caso de se atribuir a um espírito quando alguém está a ser atormentado e se desconhece a causa do tormento. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Conforme estas 4 propriedades do Espírito Santo, investigaremos procedendo de ordem inversa. Diz-se que o Espírito Santo é espírito, pela sua origem oculta, pelo impulso do movimento, pela santidade da vida e pela subtileza da substância. Digo, em primeiro lugar, que a propriedade do Espírito Santo é a origem oculta. A fé ensina-nos e a razão persuade-nos de que todo o visível e mutável possui uma causa oculta. Qual é ela? Tal causa é Deus. Daí dizer o apóstolo: aquele que criou todas as coisas é Deus. É certo que tudo aquilo que é diverso de Deus foi criado por Deus. Mas como criou Deus todas as coisas? Digo que isso não se deu por uma necessidade natural, à maneira da combustão do fogo, mas que ele produziu todas as coisas pela sua própria vontade. Diz o Salmo 113, fez todas as coisas que quis. Um artífice constrói uma casa por sua própria vontade, mas também por necessidade ou utilidade premente, como, por exemplo, para ganhar dinheiro ou para lá morar. Deus, em verdade, não fez o mundo porque queria lucrar algo, pois ele não tem necessidade dos nossos bens. Por que razão, então, fez ele o mundo? Certamente pela vontade de amor e não pela vontade de cobiça. Nós temos um exemplo disso. Um artífice que quisesse imaginar uma casa, não por necessidade, mas por amor à beleza da casa, seria o amor do artífice que produziria a casa no ser. Mas qual é a causa e a raiz da produção das coisas ocultas? Certamente o amor, conforme diz o livro da sabedoria. Tu amas todos os seres e não odeias nada daquilo que fizeste. Diz também o bem-aventurado Dionísio: o amor divino não se difunde sem germinar. O amor é o Espírito Santo. Daí que se diz, no início da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, para criar a matéria e para produzir as coisas no ser. Celebramos hoje a festa do Espírito Santo, que é o princípio do ser em todas as coisas. O Espírito Santo possui, pois, uma origem oculta, cuja propriedade é o amor. Em segundo lugar, o Espírito Santo comporta o impulso do movimento. De facto, percebemos diversos movimentos no mundo, isto é, os naturais e os voluntários, nos homens e nos anjos. De onde provêm estes diversos movimentos? É necessário que eles sejam provenientes
de certo primeiro motor, a saber, de Deus. Muda-as e serão mudadas. Ora, Deus move pela vontade. Mas quem é o primeiro motor da vontade? Certamente é o amor. Mas qual é a operação do amor? Digo o seguinte: aquele que é movido pelo amor alegra-se pelo amor da coisa amada e entristece pelo contrário. Daí dizer, Ezequiel, no primeiro capítulo, e eles se moviam para onde os conduzia o Espírito, isto é, a inclinação do amor divino. É o justo título que todas as coisas que estão no mundo são movidas pelo Espírito Santo, cuja explicação fala o livro de Esther. Não há quem possa resistir à sua vontade. Este Espírito Santo, cuja festa hoje comemoramos, é o princípio de movimento de todas as coisas. Por outra parte, algumas coisas do mundo se movem por si mesmas. Outras coisas por outras. As que se movem por si mesmo são aquelas que possuem a vida. As que se movem por outras são aquelas que carecem de vida. O princípio de movimento de todas as coisas é vivo, ou melhor, é a própria vida. Portanto, o Espírito Santo, enquanto princípio de movimento de todas as coisas, é vida. Diz o Salmo 35, em ti está a fonte da vida. E porque ele é vida, é por isso que ele vivifica. Grande é, pois, o Espírito Santo, por meio do qual todas as coisas são, se movem e vivem. E daí dizer-se, nos Atos dos Apóstolos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, todas as coisas têm o movimento e o ser, graças ao Espírito Santo. Em terceiro lugar, se considerarmos no Espírito Santo a subtileza da substância, veremos que o Espírito Santo é amor. Mas a quem? Àquilo que é de Deus e àquele que ama a Deus. É em razão do amor que o Espírito Santo tem a subtileza da substância. Do ponto de vista do amado, ele é o amor pelo qual Deus ama a Deus, pelo qual o Pai ama o Filho. Daí que se lê no livro da sabedoria, há nela, isto é, na sabedoria de Deus, o espírito de inteligência, que torna os homens capazes de compreender. Em grego, a palavra santo significa puro. É verdade que o amor por meio do qual o homem ama as coisas corporais é impuro. Com efeito, o amante une-se à coisa amada pelo amor. E quanto mais o amante se mistura com esta coisa amada, tanto mais contrai a impureza. Portanto, assim como a prata, que ao misturar-se com algo impuro contrai a impureza, assim também o vosso espírito contrai a impureza, se mistura às coisas inferiores através do amor. Contudo, quando se une à suma realidade, então diz-se que se trata de um amor santo. Há aqueles que querem entregar-se a Deus, mas negligenciam a salvação do próximo. Mas o Espírito Santo não é assim. O apóstolo Paulo era solícito pela salvação do próximo, conforme disse: tornei-me tudo em todos, a fim de conquistar a todos. Ademais, alguns são múltiplos, mas enganadores. Mas o Espírito Santo não é assim. Ele, embora único, é também multíplice ao se oferecer a vários seres. Ademais, ele é subtil, porque faz o homem destacar-se das coisas grosseiras e unir-se a Deus, como diz o salmista: uma coisa pedi ao Senhor. E em outro lugar: eis que unir-me a Deus é o meu bem.
Em quarto lugar, este Espírito Santo não somente dá o ser, o viver e o mover, mas mais ainda, torna-nos santos. Daí dizer o apóstolo aos Romanos: o Filho de Deus é predestinado ao poder segundo o Espírito de santidade. Ninguém é santo sem que o Espírito Santo o santifique. Mas de que modo ele o santifica? Digo que ele faz aparecer naqueles que santifica cada uma das coisas que foram ditas. Porque aqueles que santifica torna subtis e cheio de desprezo pelas coisas temporais, conforme se diz em João: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Ademais, ele concede a vida espiritual àqueles que santifica, conforme diz Ezequiel: eis que farei com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. A vida espiritual vem do Espírito Santo. Diz o apóstolo: se viveis pelo Espírito, sejais também conduzidos pelo Espírito. Além disso, o Espírito Santo, que santifica com o seu impulso, move para agir bem. Ele virá como um rio impetuoso conduzido pelo Espírito do Senhor, diz o profeta Isaías. Alguns são preguiçosos e parece que estes não são impelidos pelo Espírito do Senhor. A este respeito diz os Atos dos Apóstolos: de repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso. E sobre isso diz a glosa: a graça do Espírito Santo desconhece lentos esforços. Também o Espírito Santo reconduz aqueles que santifica à origem oculta pela qual nos unimos a Deus. Diz o livro dos Reis que o Espírito do Senhor te transportará para um lugar que ignoras, isto é, a herança celeste. E diz o salmista que teu bom Espírito me conduza por uma terra aplanada. Fica então claro que a propriedade do Espírito Santo é ser a origem da vida, do ser e do movimento. Vejamos agora o segundo ponto, a saber, sobre a missão do Espírito Santo, que é admirável e por nós desconhecida, pois o Espírito Santo foi enviado sem lhe ser necessário, sem mudança da sua parte, sem sujeição e sem separação. Primeiro, digo que o Espírito Santo foi enviado sem que lhe fosse necessário. Quando alguém é enviado a certo lugar para fazer algo que não possa ser realizado a não ser devido à condição de enviado, tal missão vem de uma necessidade. Mas este não é o caso da missão do Espírito Santo, segundo nos diz o livro da sabedoria. Ele pode tudo, prescruta tudo. Qual é a razão, então, da missão do Espírito Santo? Respondo: a nossa indigência. E existe a necessidade desta indigência, em parte graças à dignidade da natureza humana e em parte por sua deficiência. De facto, a criatura racional supera as demais criaturas porque pode alcançar a fruição de Deus, a qual nenhuma outra criatura é capaz. Daí dizer o livro das Lamentações: tu és minha parte, diz o Senhor, da minha alma. Alguns buscam a sua parte neste mundo, tais como a honra, o prestígio. Contudo, diz o Salmo: unir-me a Deus é o meu bem. Deveis considerar que para tudo o que se move para um fim, é necessário que tenha um motor em direção a tal fim. Para que as coisas se movam a um fim natural, têm de ser movidos por um motor na natureza. Já para aqueles que são movidos a um fim sobrenatural, a saber, a fruição de Deus, é necessário que haja um motor sobrenatural. Ora, nada nos pode conduzir a isso
a não ser duas coisas, pois é por estas duas que alguém é conduzido a este fim, a saber, o conhecimento e o amor. Tal modo de conhecimento é sobrenatural, de onde diz a primeira epístola aos Coríntios: os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem se elevou ao que Deus preparou para os que o amam. E Isaías: nunca ouviram, nem os ouvidos perceberam, nem o olho viu, a não ser o que tu, ó Deus, preparaste para aqueles que em ti esperam. Qualquer coisa que o homem conhece, ele conhece ou por descoberta ou pelo ensino. A visão destina-se à descoberta e a audição à instrução. É por isso que se diz que o olho não viu, nem os ouvidos ouviram, mostrando que isso transcende o conhecimento humano. Mas também ultrapassou o desejo humano, e por este motivo se diz: nem o coração do homem se elevou. De que modo, então, o homem é conduzido a este conhecimento? Era necessário que os segredos celestes fossem revelados ao homem, ou seja, a fim de que o Espírito Santo fosse enviado visivelmente, para assim mover o afeto do homem para atender àquele fim. É por isso que se diz: o olho não viu. De que modo então sabemos? A nós Deus o revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus, como diz São Paulo aos Coríntios. Daí que se diga no livro da sabedoria: quem poderá conhecer a tua vontade, se não lhe deste a sabedoria e não enviaste do alto o Espírito Santo? Portanto, o envio do Espírito Santo não ocorre devido à necessidade da sua parte, mas devido à nossa utilidade. Igualmente, a missão ocorre sem mudança da sua parte. Quando um mensageiro é enviado de um lugar para o outro, isto ocorre com uma mudança. O Espírito Santo, contudo, é enviado sem mudança de lugar, pois ele é o verdadeiro Deus imutável, conforme diz o livro da sabedoria. Permanecendo em si mesmo, renova todas as coisas. De que modo, então, ele é enviado? Ele nos atrai a si e diz-se que é enviado apenas no sentido que o Sol é enviado a alguém que participa da claridade do Sol. Assim ocorre com o Espírito Santo, segundo o dizer da sabedoria incriada no livro da sabedoria. Envia-a dos céus e do trono da tua glória para que esteja comigo. E na epístola aos Gálatas, envia o seu Espírito que clama: Abba, Pai. Estas missões também se difundem em todas as nações e entram nas almas santas, quando chegar a plenitude dos tempos. O Filho de Deus será enviado na carne, e então convém que também seja enviado visivelmente, sem contudo ser assumido na unidade da pessoa como Filho na natureza humana. Ademais, o Espírito Santo é enviado sem sujeição da sua parte. Os escravos são enviados a seus senhores porque estes lhes estão sujeitos. Daí que certos hereges criam que o Filho e o Espírito Santo seriam menores que o Pai, porque são enviados pelo Pai. Isto, contudo, não é verdade. O Espírito Santo faz-nos livres. Portanto, ele não é escravo. Ele é enviado pela sua própria vontade, porque o Espírito sopra onde quer. E diz que é enviado somente porque o Pai é a fonte, a autoridade. Encontramos lugares nos quais às vezes o Espírito Santo é enviado pelo Pai e às vezes pelo Filho. Mas a este respeito, os gregos se opõem fortemente, pois dizem que o Espírito Santo procede somente do Pai, não do Filho, e permanecem rudemente na sua opinião. Nos lugares, pois, onde o Filho fala da missão do Espírito Santo,
conecta o Filho ao Pai ou o Pai ao Filho. E ele diz, pois, num lugar, o Paráclito que enviará o Pai em meu nome. E noutro, quando vier o Paráclito que vos enviarei de junto do Pai. Portanto, a autoridade da fonte vem do Pai. Ademais, o Espírito Santo é enviado sem separação das duas outras pessoas, pois o espírito da unidade é contrário à separação. Daí dizer o apóstolo, solícitos, conservai a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo congrega, conforme diz a Epístola aos Efésios. Por isso, diz também João, a fim de que todos sejam um, pela unidade do Espírito Santo, como nós somos um. Esta união começa no presente pela graça e se consumará no futuro pela glória à qual Ele nos conduz. Este foi mais um episódio de Tomás o Pregador. Aqui temos a primeira parte do sermão sobre o Pentecostes. É denso, mas pouco a pouco, palavra a palavra, mesmo que não possamos compreender tudo, podemos adentrar-nos. E portanto, cá estaremos no próximo episódio para continuar este belíssimo sermão em que São Tomás é capaz de citar tantas fontes. Alguns na leitura não deu para perceber, que se calhar que eram citações, e ele está a citá-las à letra de cor. Portanto, quando se fala nas biografias de São Tomás, que quando ele esteve preso em casa dos pais, na torre, decorou a Bíblia, talvez não seja um exagero assim tão grande. Mas bem, cá estamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta? Partilha. Subscreve. Avalia o podcast.